Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos conversar sobre a segunda carta de Pedro. Vamos falar um pouquinho sobre ela e existe uma certa dúvida se realmente foi Pedro que escreveu a segunda carta. Então é sobre isso que nós vamos falar no Entenda a Bíblia de hoje. Questionamentos e mais questionamentos fazem parte da história da igreja, fazem parte do cristianismo, fazem parte da teologia. Então existe um questionamento, será que foi Pedro realmente que escreveu a segunda carta? Ou se alguns consideram ele um analfabeto, será que foi ele que ditou a segunda carta? Então a gente precisa falar um pouquinho sobre isso, porque isso é um questionamento que existe, né? Por que existe esse questionamento? Porque se Pedro morreu verdadeiramente no ano 66, por que a segunda carta teria esse teor que parece ser de uma literatura muito mais antiga, ou seja, muito mais do ano da década de 70, 80 ou mesmo da década de 90, como por exemplo o livro de Judas ou os livros de João. É muito parecido com a literatura que Judas e João, e não parecida com as cartas anteriores, as cartas de Paulo, a própria carta de Pedro, a carta de Tiago, que são cartas anteriores. Então, por isso, talvez exista esse questionamento se foi verdadeiramente Pedro que escreveu. Apesar de que no capítulo 1, no versículo 1, já fala Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. É assim a assinatura, é assim dizendo que foi ele, né? Eu estou escrevendo para vocês, apesar disso, algumas pessoas questionam isso. Eu acredito que foi Pedro realmente que escreveu. Eu acredito que a ideia do gnosticismo, que é um combate que ele faz aqui, sobre isso, a ideia da demora do retorno de Jesus, que é uma grande expectativa que estava acontecendo, já era um anúncio daquilo tudo que estava acontecendo, daquilo tudo que estava vivendo naquela época, e possivelmente sim, Pedro tenha escrito essa carta porque essas coisas já estavam acontecendo dentro da igreja. De uma forma ou de outra, existiam muitos falsos mestres, falsos profetas, existindo ali na igreja mesmo na década de 60, e a gente precisa entender alguma coisa. O início da grande guerra, que Jesus vai profetizar lá em Mateus capítulo 24, acontece no ano 67. E existe uma grande perseguição naquela região de Jerusalém. Mas os burburinhos dessa guerra, as provocações dessa guerra, já começam a acontecer muito antes. E Jesus vai falar naquela época, né? Rumores de guerra vão acontecer, problemas políticos, falsos mestres surgindo, os falsos cristos surgindo. Então isso tudo está na cabeça de Pedro também. Apesar de a tradição dizer que ele morreu no ano 66, o início das confusões e dos conflitos já aconteceu antes mesmo, apesar de só no ano 67 é que começar verdadeiramente o conflito e começar a vir a invasão romana sobre Jerusalém, onde vai destruir totalmente a cidade no ano 70. Mas a guerra vai continuar até o ano 73, onde existe a destruição de Massada, onde a destruição de muitos e a morte de muitos outros judeus também, e alguns deles se suicidam lá em Massada. Então isso aí é questão histórica, e você pode pesquisar e você vai entender um pouquinho mais desse conflito que aconteceu e aquilo que Jesus profetizou, muito daquilo que Jesus profetizou em Mateus 24. Mas está no coração de Pedro também. Mas se a gente entender que foi Pedro que escreveu a partir de Roma, talvez ele tenha escrito um pouquinho antes da sua morte, ali no ano 64, 65, talvez até antes do ano 64, antes do início da perseguição de Nero, né, que Nero começou a perseguir a igreja e começou a perseguir os cristãos no ano 64, depois daquela confusão de ter colocado fogo em Roma e colocar a culpa nos cristãos, alguém tem que ser o bode expiatório, e os cristãos se transformaram em bode expiatório. Então a perseguição começou mais ou menos nessa época aí. Mas se a gente olhar para o versículo 1 do capítulo 3, nós vamos observar que Pedro está dizendo sobre uma segunda carta, ou seja, ele já escreveu uma carta. Então é possível que os destinatários dessa carta sejam aqueles irmãos da Ásia. Estava existindo um conflito muito maior na Ásia e muitas pessoas estavam desesperadas, assim, por exemplo, como os irmãos em Tessalônicas estavam desesperados sobre a segunda vinda de Jesus. E estavam nessa expectativa, conhecendo as profecias, estavam esperando, Jesus tem que voltar, porque não dá para suportar essa perseguição. E isso lá na igreja de Tessalônica aconteceu lá pela década de 50, e agora nós estamos na década de 60. Então, possivelmente, Pedro reescreve essa carta para os mesmos destinatários da primeira carta, porque a perseguição, em vez de ter diminuído, apesar de Pedro ter escrito uma carta de esperança, dizendo vocês são povo, estão firmes em Jesus, então vocês têm a esperança daquilo que está por vir, da esperança da eternidade, mesmo assim as pessoas começaram a ficar ansiosas e desesperadas por tudo aquilo que estava acontecendo naquela região, e Pedro de alguma forma escreve essa carta dizendo sobre, mesmo que muitos tenham a vinda de Jesus como demorada, 1000 anos para Deus é como um dia, assim como um dia é como 1000 anos. Então é certo que Jesus vai vir
vir, e é certo que a justiça de Deus vai reinar, e é certo que vocês vão ressuscitar com Cristo, mesmo que vocês morram nessa perseguição, e é certo que aqueles que não morrerem nessa perseguição, e se Cristo voltar, vocês estarão com eles eternamente. É certo que isso vai acontecer. É mais ou menos isso que Pedro está dizendo. Deus vai fazer essas coisas acontecerem. E não acreditem nos falsos profetas, não acreditem nos falsos mestres, porque eles estão surgindo no meio de vós para levar vocês de volta para uma religiosidade barata, ou para fazer vocês se afastarem de Cristo, se afastarem do povo de Deus, para promover na vida de vocês uma apostasia. Então não acreditem nesses homens. Cristo alertou vocês que surgiriam falsos mestres e falsos profetas diante de uma perseguição que estava por vir. Então é muito claro que Pedro tem escrito essa carta novamente para os mesmos destinatários da carta anterior, mas agora com a ênfase na segunda vinda. E também na ênfase de não acreditar, não confiar nos falsos mestres, nos falsos profetas. É interessante também que Pedro fala muito de Paulo nessa carta, nessa segunda carta. E é interessante porque as cartas de Paulo já tinham sido espalhadas. Paulo começou a escrever lá no ano 50, como eu falei, as cartas aos Tessalonicenses, depois as cartas aos Gálatas, que faziam parte daquela região. Paulo também escreve a carta aos Gálatas também na década de 50. Então as cartas já estavam sendo compartilhadas entre as igrejas e eram conhecidas entre todos. E com certeza, se Pedro estava em Roma, Paulo também estava em Roma nessa época, os dois estavam naquela região e eles estavam ali conversando muito sobre isso. Então Pedro faz a referência a Paulo e fortalece a fé dos irmãos lá para que eles também conheçam as escrituras que Paulo tinha escrito, aquelas coisas que Paulo já tinha escrito, as cartas que Paulo tinha escrito, que confirmavam a mesma coisa que Pedro está falando aqui na sua segunda carta. Então, só para a gente ter essa curiosidade, conhecer um pouquinho mais, né, ter essa ideia do que era a segunda carta de Pedro, né, de todos os questionamentos históricos que já surgiram sobre isso e de tudo que isso pode provocar na nossa fé também, eu acredito realmente que Pedro escreveu a segunda carta. Eu acredito que ele deve ter escrito ali pelo ano 64, 65, depois de Cristo, e tem escrito verdadeiramente já para os mesmos destinatários da carta anterior, para aquela região onde a perseguição já era muito forte, apesar de que já tinha burburinhos de uma invasão a Jerusalém, com certeza, aquilo que ocorre logo após a morte de Pedro, um ano após a morte de Pedro e de Paulo, e essa invasão vai provocar a destruição da cidade de Jerusalém, do Templo de Jerusalém no ano 70 e depois toda aquela região e a morte de muitos judeus até o ano 73. É o que vai acontecer, aquilo que Jesus tinha profetizado acontece verdadeiramente, logo depois, alguns anos depois da morte de Pedro. Mas sobre a vida de Pedro nós vamos conversar nos próximos vídeos. Nos próximos 2 vídeos nós vamos falar primeiro sobre quem foi Pedro antes de conhecer Jesus e até a cruz. Nós vamos falar um pouquinho sobre o enredo que você já pode ler nos evangelhos e saber um pouquinho sobre isso nos evangelhos. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre o ministério de Pedro após Jesus ter sido crucificado e ali o início da igreja e como Pedro foi influente, uma pessoa muito influente na vida da igreja primitiva. Que Deus te abençoe, espero ter te ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.